fazer a linha de produção, porque antigamente as pessoas iam dando o ritmo de cada parte da linha, né? Porque o pessoal acha que é uma linha só que vai até o fim. Não, tinha cada linha de cada peça e depois tinha a total. E às vezes você tem uma linha que anda muito rápido de peças pequenas, né? Que aí ela tem menos gente e tudo mais, para acompanhar uma outra linha que às vezes de peças que são mais lentas o trabalho. Essa vai precisar de mais gente para produzir no mesmo ritmo. Mas tudo eram pessoas controlando. Hoje em dia as linhas de produção já conseguem ir se adequando para chegar à peça certa, no horário certo, momento certo para entrar na linha, dependendo. Tem muita linha que ela é quase inteira, do início ao fim, sem contato humano na produção, né? Fica ali só no acompanhamento e manutenção. Isso mostra, evidencia a principal característica dessa Revolução 4.0, que é a descentralização. Isso. Uma das coisas, trabalhando na indústria da blockchain, das criptomoedas, eu trabalho no mercado financeiro, numa plataforma de investimentos, que é a Atlas, de rentabilidade, uma plataforma de rentabilidade. E uma das coisas que a gente mais vê as pessoas entendem o que é a 4.0, mas elas não entendem essa característica da descentralização. E você participar desse processo da 4.0, você precisa começar a expandir a sua configuração mental para um mindset descentralizado. A gente pode até complicar um pouquinho mais que, na verdade, não é nem descentralizado, é distribuído, né? Distribuído. Porque descentralizado pode ter dois centros mandando em tudo. No caso do distribuído, N pessoas tendo poder de voto, tendo poder de ação dentro de uma situação, né? Perfeito. E que no caso, algo descentralizado não precisa ser distribuído, mas algo distribuído é totalmente descentralizado. E para você fazer uma distribuição dessas, você precisa de confiança. Exato. Por isso que essas tecnologias começam a vir na Revolução 4.0 como soluções para você confiar nesses processos distribuídos, né? Porque você lidar com bastante informações de forma que você não tenha um ponto centralizador que vai fazer a análise e vai falar as verdades diante daquelas análises, é uma grande mudança na nossa própria indústria e na nossa maneira de se organizar como sociedade, né? Hoje a gente tem apps como Uber, Airbnb, iFood, Rappi, que são totalmente distribuídos e descentralizados quando a gente fala numa questão de meio de produção, porque você tem a empresa centralizando ali as condições e os produtos, e você descentraliza a força de trabalho para quem quiser fazer parte sem ter um vínculo ser elitista de trabalho. Sim, porque até no modelo convencional você teria, vamos supor, das de entrega, você teria que acionar uma empresa, essa empresa acionava um funcionário para ele realizar o serviço. Hoje em dia não, você está contactando a pessoa diretamente, né? Você está na sua própria rede com ela. Que é uma das forças da Revolução 4.0, que o blockchain ajuda muito, né? Eu peguei até um termo específico dela, que é transparência informacional, né? E esse termo não estava nem em um local de conteúdo de blockchain. Mas você vê que a visão dela já é algo que casa perfeitamente com o blockchain. Que tem até N aplicativos, N moedas, até no caso da IOTA e algumas outras voltadas para a internet das coisas, que é justamente você consegue colocar um sensor para saber, você pode até fazer a comunicação de um equipamento, de um carro autônomo, que já tá vindo muito por aí, né? Para cada local que ele passar, você ter certeza que ele passou, que ele atuou da forma que você queria. Na linha de produção tá tendo muito isso, né? Tem gente que tá pegando a cadeia desde o plantio. Ele faz a verificação por sensores da qualidade do produto, da origem do produto, a cada centro de distribuição, quando é numa embalagem maior, né, de sacos de produção, vamos supor, de café, você já faz uma validação. Na torrefação você faz outra. Exato. Na entrega para o consumidor. Então você consegue mostrar para o consumidor todas as etapas para garantir a qualidade do seu produto, né? Isso. E a blockchain, ela é o astro dessa revolução justamente por conta disso. Que aí você pega esses dados e coloca numa blockchain que garante essa transparência e segurança da informação e põe uma inteligência artificial, um algoritmo para gerenciar e lidar com esses dados. Vão ser dados limpos, seguros, que vai melhorar a performance de análise e gerenciamento deles, que vai impactar diretamente na sua estratégia e
e no resultado dessa estratégia, né? Porque quando a gente fala dessa transparência informacional, a gente está falando da principal razão da blockchain existir, que é a Ledger, que é o livro Razão, que é isso que mais impactou o mundo financeiro e o mundo contábil, quando a gente fala da publicação do white paper do Bitcoin, né? Que é você descentralizar as informações que ficam sem transparência em instituições financeiras, em bancos e governos, e colocar isso distribuído numa rede e distribuído e descentralizado dentro de uma rede de internet, de forma que todo mundo possa participar e consultar essas informações. A forma que eu vou fazer isso na blockchain, seja ela pública ou privada, vai de acordo com o modelo de negócio, o modelo de indústria que eu for lançar no mercado, né? Sim, cada um vai ter uma visão ali do seu produto, de como prefere trabalhar, mas o fato de você saber que ele tá produzindo esses dados, que tem N sensores validando. Eu até já soube do caso de algumas indústrias aí que já pensou, não sei se eu quero usar, não sei se eu quero fornecer toda a informação. Aí você já pensa, pô, mas e aí, o que o cara tá escondendo nesse meio de processo? Porque a gente não tá falando de valor de produto. Os que mais fazem isso são os bancos, né? Então, os bancos já fazem isso, né? Isso direto. Você não faz ideia é uma caixa preta, né? Não sai nada de lá de estratégia, de nada. Um ponto forte também é o caso de centralização de decisões mesmo, né? Que a gente já tá tendo até governança, né? De empresas, de institutos de pesquisa. Isso. Alguns em blockchain com algum token, né? A pessoa que tem aquele token tem o direito de dar a opinião. Algumas moedas funcionam assim, né? Sim. Da pessoa que tem aquele token, ele pode... a prova de participação também, a prova de participação dele e falar se ele é favorável ou não a um projeto. Sem o cara nunca ter estado no país onde é a origem da moeda, sem ter tido nenhum contato com nenhuma pessoa que atua lá, às vezes, né? Isso sim é totalmente distribuído. E esse é um dos... E quando a gente fala, né, de comprar bitcoins, de estar nesse mercado, é fazer parte dessa revolução. Além de você estar ali... também você fazer o seu lucro com o spread da sua negociação ou da sua rentabilidade. Mas quando você compra um ativo financeiro, um Bitcoin no caso, você está comprando essa tecnologia que muda os meios de produções na 4.0. Porque hoje a gente tem mais de 2.000 moedas como essas que você está falando fazem parte disso, que são as de prova de participação. Aí tem as provas como a Proof of Stake, de trabalho, a prova de trabalho. São empresas e grupos e instituições, seja comercial ou não, que estão lançando produtos e serviços na blockchain e mudando o meio de produção. Porque hoje, quando a gente entra num site como o Facebook, ele está numa programação tradicional, que é ali Python, Java, C++, que são linguagens que vêm se desenvolvendo desde os anos 70. A linguagem do futuro, onde as empresas já estão lançando os seus produtos e serviços, é a blockchain, justamente por acompanhar esse movimento industrial da manufatura, dessa distribuição da informação e do meio de produção mesmo. Agora, vamos dar um exemplo para os nossos ouvintes. Você tem, né, aquele afegão médio pensando, o que isso muda na minha vida? Qual impacto eu posso fazer? Meu caro Pazoto, você já pensou se seu apartamento fosse um token? Você recebe um token ali, seu apartamento é tokenizado, então sua escritura é igual se fosse uma unidade de uma moeda, mas aí na reunião de condomínio, em vez de passar por aquela chatice, você sobe ali no aplicativo, todo mundo que tiver um token daquele, ou seja, só as pessoas daquele condomínio vão ter, né? Quem tiver escritura, vão poder votar numa decisão, você não precisa nem ir lá, sobe no aplicativo, cortar a grama do jardim. A maioria deu sim, fez. Não, mas aí todo mundo vai estar votando? Todo mundo que tiver um token. Mas todo mundo que tiver a escritura do... Mas quem que vai ter token? Eu e o cara do 304 ou todos os moradores? Não, é por escritura, né? Se for uma maioria votante, aí acho que seria bom. Vai chegar para todo mundo. Aí a questão de quórum, se é válido ou não, é uma norma que vocês podem estipular. Mas o fato de não precisar ir a uma reunião... de votar pelo aplicativo? Isso, vocês podem criar até um fórum para conversar de um consenso para montar esse modelo de tokenização das próprias atividades do condomínio, da casa.
Pô, aí seria bom, hein? Né? Você não precisa... eu vou na reunião, vou perder tempo, vou ter que agendar o horário, não. E precisa responder na hora ou o questionamento tá lá, posso responder tá a hora lá, que vocês quiser? podem definir um tempo. Nossa, fechou então. Nessa semana vamos votar se corta grama ou não. O pessoal vai entrando, votando, final de semana, o que decidiu? Vai pintar o prédio, não vai, aquelas coisas. Uma boa isso aí, hein? Você tem que parar um monte, já pensou? Ainda mais no... pessoal nas regiões urbanas, cada um com horário de trabalho, horário de estudo, tudo mais. Você tem que parar todo mundo no mesmo horário e aí depois reclamam que não tem muita gente na reunião. Pô, não é algo divertido, não são horários que facilitam e não é de uma forma que facilita. Se você tem essas opções e pela blockchain, né, se for algo assim tokenizado, é 100% certo que só vai ter o token quem tiver de posse ali do imóvel, né? Ao menos você perca o seu, que aí é com você. Mas, enfim, se você tem aquela unidade, você tem o poder de voto, só as pessoas do prédio teriam. Você resolve um problemão aí, principalmente pro lado do estresse, com uma simples aplicação. Isso é bom, seria bom. E você matou também os intermediadores, né? Sim, né? Fora... Fica a comunicação direta entre as partes interessadas. Não tem telefone sem fio, né? Que a informação vai mudando de alguém que não gostou, tá ali clara pra você. Vou até fazer uma proposta aí pra gente montar um consenso nós três aqui, que a gente fazendo uma votação mínima de 2 votos a favor, fazer uma distribuição de um cartão presente. Show. E alguns brindes. O que vocês acham? Sensacional. Pode ser? Então vamos fazer uma votação? Vamos lá. Quem vota a favor da distribuição, levanta a mão. Opa, eu tamo a favor aí. Então foi aprovado aqui. A gente teve acima de 2 votos. E eu vou querer fazer a distribuição aqui pro Pazotto. Um gift card, uns brindes aqui da Atlas Quantum, um cartão presente. Deixa aqui na mesa, a gente já... Quer buscar aqui, Pazotto? Chega aí. Não, daqui a pouco eu vou aí. Pega? Beleza? Então tá, deixa aqui na mesa. Tem R$50 aqui em saldo em Bitcoin, depois a gente conversa pra fazer a ativação. Opa, beleza. A comunidade distribuída, descentralizada, funciona dessa forma, com uma criação de consenso, o poder da votação e participação de todos e o reforço das recompensas das atividades. Entendeu? É isso, só que no mundo digital. E de uma maneira que essas informações ficam na rede de forma segura, pra sempre e crescentes, que eu sempre vou poder atualizar e resgatar a informação na hora da auditoria para ver quantas pessoas votaram nessa dinâmica, quantos brindes foram distribuídos, esse tipo de coisa. Isso é bom, muito legal, bom, né? Ótimo. Para facilitar. Considerações finais aí da Revolução 4.0, que aí eu deixo um espaço para você fazer o pitch aí. Essa revolução, ela é a mais impactante que a gente está tendo no momento, porque ela é capaz de ter planejamento. E para ter planejamento, a gente precisa de pessoas engajadas para planejar. Então, a maior reflexão que eu tenho sobre ela é que nunca foi tão importante nós, como sociedade, como trabalhadores, como profissionais ou como organismo vivo mesmo, de estar assumindo o nosso papel como sujeito histórico, falar o que eu quero fazer nesse período histórico que eu estou vivendo, qual projeto que eu quero participar, qual ideia que eu quero levar para frente, e assumir isso, escolher isso e fazer o desenvolvimento disso, porque a gente nunca teve um período na história onde a gente teve tanto acesso à informação, tantas ferramentas para fazer isso e tantas oportunidades para conectar essas atividades. Então a reflexão que ela me traz é exatamente isso. Se eu quero continuar sendo massa de manobra ou se eu vou querer assumir o meu papel como sujeito histórico desse processo. Protagonista mesmo, exato, né? Mais ou menos o que a gente falou das outras revoluções, elas praticamente aconteceram. Basicamente por causa do Watt lá ter revolucionado os motores, veio a industrialização. Depois ali os estudos da energia elétrica por um pequeno grupo ali foi que trouxe esse benefício. Até mesmo já em 1970, com os estudos de tecnologia, eram pouquíssimos locais, pouquíssimas empresas, né? Você tinha Motorola, Intel e poucas outras fazendo chips na época. E praticamente aconteceu e depois a gente faz a mudança, né? Sim. Aconteceu esse benefício e a gente vem com a mudança. E agora não, porque a gente tem aqui robótica avançada, que já não é aquela robótica de repetição, novos materiais inteligentes sendo criados, inteligência artificial, computação em nuvem,
manufatura aditiva e híbrida, a internet das coisas, impressão 3D, Big Data, ou seja, saiu de um item, a gente pode até citar mais N outros, né? Para o blockchain, né? Eu vi uma lista de no mínimo 20 principais itens, mas ainda pode até expandir com coisas que a gente nem esperava. Porque distribuiu-se a informação e as possibilidades, e as pessoas realmente agora podem fazer parte disso. Sim, total. E contar com essas ferramentas ajudam muito na questão de você pôr os projetos em prática. Então, como a gente fala muito de blockchain, porque ela vai ser a principal linguagem para essas outras tecnologias funcionarem, e abro o convite para o pessoal que está ouvindo a gente de querer saber mais de blockchain, acompanhar o canal do Cypher Café e entrar em contato com a gente da Atlas Quantum para conhecer um pouco mais o que é a tecnologia e o que é o mercado financeiro por onde o Bitcoin transita, né? Porque o Bitcoin, ele é um resultado da blockchain. Ele mostra como que pode ser feita a negociação entre duas partes sem ter a influência de um intermediador ou ter a necessidade de uma intermediação, de um meio de pagamento, de um banco ou de uma instituição pública. Meu caro, suas considerações finais aí pra gente já encerrar? A revolução tá acontecendo, você pode fazer parte dela, procura a gente na Atlas Quantum, no Cypher Café, que nós estamos à disposição para ajudar nessa imersão digital e essa participação dentro desse processo revolucionário dos meios de produção. Esse programa não ficou com um pirula de duração. Se vocês não conhecem, procurem o que é um pirula de duração. Poderia durar mais horas, mas a gente vai aí dividindo por temas para dar continuidade nesse assunto. Esse aqui foi realmente só a base, né? Tanto que a gente falou mais do passado, e vamos continuar com esse assunto em mais programas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, meu caro Bruno. Valeu, Pazotto, pela força. É nóis. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek, hein?